infecção hospitalar, então hoje nós não chamamos mais de infecção hospitalar, nós chamamos de infecções associadas à assistência em saúde. O que isso significa? Eu vou para um hospital fazer um tratamento e eu não posso sair do hospital com uma infecção. Então, tem um grupo no hospital que chama controle de infecção, que faz com que a pessoa esteja protegida no ambiente hospitalar de pegar uma infecção adquirida por algum procedimento que tenha sido realizado para o seu tratamento. Praticamente todas as bactérias que estão dentro do hospital foram comunitárias, foram mais sensíveis, acabaram sendo trazidas para dentro do hospital e pela questão de antibiótico, etc., acabaram se tornando mais resistentes. Um dos grandes medos das pessoas é morrer de infecção hospitalar. Morre muita gente de infecção hospitalar? Não. Muitas vezes a pessoa vem, ela já tem uma doença cardíaca importante, aí ela é interna, aí ela já tem as defesas baixas e ela pega uma infecção respiratória porque ela mal sai da cama. Como ela não sai da cama direito, não consegue tossir de forma adequada, muitas vezes a fisioterapia ela não consegue fazer direito, ela acaba desenvolvendo uma infecção. Ela tem as defesas alteradas e acaba evoluindo para o óbito. Ela morreu de infecção hospitalar? Será? Talvez não, talvez ela tenha morrido de infecção de alteração cardíaca que tenha levado a todo aquele processo. Seja processo venoso, seja por sondagem, tem uma série de procedimentos a que eles são submetidos que quebram barreiras de defesa naturais. Então o risco de infecção dentro do hospital ele é naturalmente maior que em qualquer outro local. O mito da infecção hospitalar, na realidade, é uma coisa que assusta muito, mas é muito pequena percentualmente, né, em termos das infecções que a gente tem hoje nos hospitais. A grande maioria são infecções comunitárias, são infecções germes que já vêm com o paciente da comunidade. Então, para evitar a infecção hospitalar, tem várias medidas que são feitas para que o paciente esteja menos exposto a bactérias e a vírus de ambiente. Então, o nosso carro-chefe no controle de infecção, para prevenção de infecção, é lavar a mão. Nos hospitais, aqui em especial, nós temos o controle de infecção que faz um programa de capacitação em que inclusive os funcionários usam uma solução, isso não acontece mensalmente, mas qual é o objetivo disso? É uma solução que faz uma marcação da mão e que a gente consegue identificar se o funcionário está lavando bem a mão ou não. Os passos, então, para a higienização adequada das mãos para qualquer indivíduo ou profissional da saúde é esse que eu vou demonstrar agora. Então, primeiramente, a gente vai abrir a torneira, molhar a mão, pegar a espuma ou o sabonete líquido, passar uma mão com a outra, fazer as interdigitais das duas mãos, o dedo, as pontinhas dos dedos, desta forma, e o punho. Com o cotovelo, a gente aciona a água e faz a retirada da espuma. Logo em seguida, a gente pega o papel toalha e enxuga. Então, a lavagem de mãos vai fazer com que ela evite de transitar com aquela bactéria na mão e chegar até o paciente. O médico, quando vai examinar o paciente, é muito importante que ele lave a mão. Então, ele lava a mão, toca no paciente, depois que ele tocou no paciente, ele volta e lava a mão também. É fundamental que a população também saiba que quando ela visita um paciente no hospital, é importante que ela lave as mãos quando ela chega, quando ela vai para casa. Isso não vale só para o hospital. Se a gente for avaliar, as doenças respiratórias estão presentes. Isso é uma questão de higiene que a gente deveria inserir nas crianças, nas escolas já, porque as próprias doenças respiratórias, o H1N1, que já teve uma epidemia em alguns anos atrás, ele também se dá por uma falta de higiene. Fora essas medidas, tem várias outras que são utilizadas, mas aí por médicos, por enfermeiras, para evitar. Por exemplo, o paciente vai para uma cirurgia, é feita a limpeza da pele dele, é feito a utilização de campo estéreo, o material todo estéreo. Todas essas medidas visam com que a gente evite a infecção no ambiente hospitalar. Nós temos as principais infecções de importância, de relevância, que são aquelas relacionadas aos dispositivos invasivos.
todo paciente que interna, geralmente ele tem que usar um acesso, uma veia pega para colocar o medicamento, né? Então aquele caninho que é colocado no braço do paciente não pode ser uma fonte de infecção para o paciente e por ali passar uma bactéria e vir a causar uma doença pior, né? Então a gente chama infecção de corrente sanguínea. Além disso, tem infecção que pode ser uma pneumonia. Pneumonia associada à ventilação mecânica, que aí está relacionada com a intubação orotraqueal desse paciente, que fica em unidade de terapia intensiva e acaba evoluindo com um quadro de pneumonia. Além da pneumonia associada à ventilação mecânica, temos a infecção do trato urinário associada à sonda vesical, ou seja, são aquelas infecções secundárias ao dispositivo chamado sonda vesical. E nós temos também as infecções de sítio cirúrgico. Hoje existe uma legislação vigente, que é a NR32, que define que setores como UTIs, os profissionais têm que usar uma vestimenta específica do setor, que eles vestem no momento que eles entram no turno de trabalho e que eles deixam no local de trabalho, eles deixam no hospital e toda a higienização é feita pelo hospital, para depois eles usarem no próximo turno. Isso passou a ser uma lei no sentido também de tentar minimizar tudo que é carregado de fora para dentro de um setor crítico como é a UTI. Fora os equipamentos de proteção individual, então dependendo o paciente. Então estamos no centro de terapia intensiva, aqui no hospital, e a gente percebe que os profissionais da área da saúde, eles utilizam um uniforme então exclusivo, para atendimento a esses pacientes. E que são setores que se usa muita proteção, tá? Então o profissional ali, o risco é muito mais como carreador de passar de um paciente e contaminar outro do que ele mesmo adquirir. Tá? Mas o trabalho em si dentro de uma instituição de saúde gera riscos naturais para a imensa maioria dos funcionários e por isso também a recomendação de ter um perfil vacinal atualizado. A gente trabalha fortemente na educação do profissional, então tem vários treinamentos durante o ano. Quando a gente identifica um problema numa unidade, olha, aumentou a infecção da corrente sanguínea nesta unidade, então a gente vai focar nessa unidade, ver os casos, o que aconteceu de problema com esses pacientes aqui, será que a gente podia atuar de alguma forma específica, o que a gente podia melhorar? Então a gente acaba colhendo nossos erros para tentar sempre melhorar na assistência e melhorar, e esse trabalho é todo ano, é educação. Outro tipo muito comum de infecção, que a gente tem que cuidar são as infecções bacterianas. São classificadas em gram-positivos e gram-negativos e algumas são anaeróbias. Então, assim, gram-positivo tem vários representantes desse tipo de bactéria, principalmente os bichinhos de pele. Estafilococcus, streptococcus, os enterococos são envolvidos geralmente com a pele e podem causar infecção de pele. Bactérias gram-negativas, que a gente chama, geralmente são bacilos gram-negativos. O principal representante dessa classe são as enterobactérias. São bactérias que estão dentro do intestino da gente e que podem também fazer uma infecção. Por exemplo, uma infecção urinária. Então, pode sair de dentro do intestino e ir até o rim fazer uma infecção urinária, dependendo das defesas do paciente, ou ela pode estar no trato urinário e eu preciso passar uma sonda para o paciente conseguir urinar melhor. Se eu não faço a higiene da região perineal, do paciente, eu acabo podendo botar uma bactéria que estava ali por perto para dentro do paciente e causar uma infecção urinária. Por que nós temos maior incidência dessas infecções? Porque aqui no hospital é que se utiliza de uma forma mais duradoura e mais permanente o uso de antibióticos. E a importância do controle de infecção estabelecer no seu hospital um programa de racionalização de antimicrobianos, ou seja, algum programa que controle esse uso. É necessário fazermos o controle de antimicrobianos não só no hospital, mas também na comunidade. Por quê? Toda vez que a gente toma um antibiótico, a gente tira a nossa flora normal, que é a nossa flora que nos protege. E aí a gente fica mais suscetível a desenvolver uma outra infecção por uma bactéria que a gente chama de oportunista. Então isso é importante, essa vigilância em saúde também prevê o uso restrito de antibióticos só nas indicações que realmente se fizerem necessárias, justamente para não aumentar a flora dos hospitais em relação à resistência bacteriana. Nós temos no nosso organismo trilhões de bactérias. 1.200 espécies de bactérias e cada uma delas em grande população. Elas convivem entre si e com o nosso organismo amigavelmente, digamos assim. Quando nós damos o antibiótico e matamos as outras bactérias, o Clostridium difficile
e ele então começa a se proliferar de uma maneira espantosa e acaba, em função do número de bactérias presentes, causando um quadro de uma intensa infecção intestinal, que é a colite pseudomembranosa. Quanto ao quarto coletivo, a gente chama de enfermaria, né? É mais de um paciente internado naquele quarto. O paciente corre risco? Não, porque quando a gente faz o planejamento para internar um paciente, o próprio setor de internação, ele já faz uma pesquisa de que doenças têm aqueles pacientes, se eles podem ficar juntos. O hospital não é um local para fazer visita, se visita quando vai para casa, então se prioriza que fique com contato mais próximo só dos familiares mesmo. Se eu quero vir visitar o meu familiar no ambiente hospitalar sem causar dano para esse familiar, o que eu posso fazer? Primeiro, eu não posso estar doente. Ninguém doente deve visitar um familiar que está mais suscetível ainda a pegar doença, porque as defesas dele estão prejudicadas porque ele está internado para fazer um tratamento. Outro detalhe é não trazer crianças. Crianças até os 12 anos de idade, elas não têm defesa. Não, a defesa, elas têm defesa, mas a defesa delas não está pronta, não está madura. Então, se a gente leva uma criança para passear no hospital, ela tem chance de pegar também uma infecção. Outro detalhe é alimento. Alimento também tem bactéria e fungo. Isso é uma dificuldade que a gente tem. Normalmente, quando os pacientes internam, as famílias acho que querem agradar, trazendo alimentação, trazendo frutas, né? Porque até a pessoa está debilitada. Mas é importante deixar claro que os hospitais têm condições de fornecer. Hoje a nutrição está estruturada para fazer cardápios especiais para os pacientes, justamente para melhorar a questão da alimentação, sem que a família se preocupe em trazer a alimentação de casa. Flores também é uma coisa importante. Quando os bebês nascem, é uma questão de mimo, né? As gestantes serem presenteadas com flores. Mas é importante também que as flores não fizessem parte do contexto do hospital. Porque é justamente nesses vasos de plantas, né, nessas folhas, a gente encontra patógenos que para nós imunocompetentes não faria mal nenhum, mas para ele que tem uma deficiência na imunidade, de alguma forma, ele acaba sendo suscetível, acaba adquirindo. Então o ideal é que a gente vá visitar, dar um abraço, levar carinho, mas não levar outras coisas que não sejam necessárias.